Boa noite, galera. Mais uma indicação de música. Anthony Edwards, I Choose. Eu desejo me curvar ao Senhor um dia todo seguindo Pessoal, para dar uma iniciada no nosso assunto de hoje, galera. Boa noite a todos. Queria agradecer também de início, né, pelas visualizações. Semana passada, não, retrasada, na verdade, no primeiro vídeo que a gente fez aqui, tivemos uma média de visualização de 23 ao total. E foi bem interessante, porque foi até um pouco mais do que a quantidade de membros da classe. Mas já na semana passada foi 3 vezes mais, 63. Eu fiquei, nossa. Graças a Deus por isso que as pessoas têm interagido, principalmente as pessoas da classe lá do Vale dos Lagos, a classe de jovens, classe mais bonita que tem. E para a gente começar na reflexão do estudo da semana, vamos, claro, ver o título, o tema dessa semana, que é a eleição da graça. Mas não tem nada a ver com esse período de eleições, de presidente, de UCEF, de governador, César Boy, nada disso. Tá? Estamos falando aqui agora sobre os eleitos por Deus, sobre a escolha de Deus para com um povo. Claro, o povo que já temos discutido todos esses dias, que são os judeus, os israelitas, o povinho duro, que Deus utilizou de diversas estratégias para conscientizá-los, para mostrar qual era o objetivo deles. Mesmo assim, eles foram um pouco casca grossa. E de qualquer forma, a estratégia de Deus, mais uma vez, se fez eficiente. E quando os judeus estavam preocupados com coisas triviais, que simplesmente exercitavam o eu, Deus usou pessoas não judeus, que não eram judeus, perdão, para atuar, para propagar o evangelho, independente da localização. Como Paulo passou na Grécia, Paulo passou na Roma, foi para a Espanha, com o intuito de pregar o evangelho e de conscientizar, principalmente, essa segregação que existia naquela época. E o verso da semana, claro, a gente não pode deixar de ler, é: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu acho interessante essa metodologia de Paulo, né? Ele faz perguntas para você refletir sobre aquilo e te dar a resposta. É uma metodologia bem antiga, né? A gente aprende na infância, os professores fazem muito isso, fazem aquela coisa, não sei o que, lá. E é uma metodologia interessante. Eu aprendo muito assim, né? Metodologia eficiente. E a prévia da semana diz o seguinte: no fim, tanto judeus como gentios foram chamados a compartilhar o evangelho ao mundo. Ou seja, ide, pregai o evangelho. Independente se você é judeu, não judeu, se você é grego, se você é não sei o que lá. Mas você tem que ir, você tem que falar de Jesus, você tem que pregar o evangelho. Na lição de domingo, fala sobre o orgulho do filho preferido. E Paulo traz uma pergunta ali pra gente. A lição. Qual é a principal mensagem de Paulo em Romanos 10, de 1 a 4? Como corremos hoje o perigo de buscar estabelecer nossa própria justiça? Esse lance de justiça própria é complicado, né? Nós somos muito cruéis. Então vamos ler rapidinho aqui para a gente ter a noção do que está se tratando aqui. Paulo fala o seguinte: meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da própria maneira. Eles rejeitam o modo de Deus de aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim. Assim, os que creem é que são aceitos por Deus.
Paulo fala de duas coisas aqui importantes. Paulo. Rejeitar o modo de como Deus aceita as pessoas. Deus aceita as pessoas do jeito que elas são. São prostitutas, são quingas, são mendigos, são mau caráter. Deus aceita, ele vê muito além. O outro ponto é, Cristo aceita ao que crê. Era o problema que existia naquela época. Os judeus eram muito apegados ao cumprimento das leis e esqueciam do essencial, que eu vejo que era o mais simples até, que era crer, dizer, eu creio, e assim ser salvo. Paulo ele conseguiu trazer bastante à tona esses dois pontos no versículo 1 ao 4. Já na lição da segunda fala o seguinte: as segundas chances de Deus e as terceiras e quartas, Deus nos dá diversas chances. Uma, duas, três, quatro. Eu mesmo acho que eu já perdi a conta, porque foi de bocada. Tem uma questão interessante aqui que é o seguinte: Paulo está dizendo que Deus cegou propositalmente para a salvação a parte de Israel que rejeitou Jesus. Imaginem, eles não aceitaram o Messias, eles não achavam que o Jesus, nascido de uma mulher, era o Messias que a Bíblia tanto falava, tanto anunciava. E por esse motivo, causou um grande transtorno. E Paulo diz o seguinte: Deus cega os olhos das pessoas para impedi-las de ver a luz que os levaria à salvação? Nunca. Essas passagens devem ser entendidas à luz de Romanos 9. Paulo não está falando da salvação individual, pois Deus não rejeita ninguém coletivamente para a salvação. O assunto nesse verso, ao contrário, como foi desde o princípio, se refere ao papel que Israel, como nação, teve em sua obra. Traduzindo, Paulo ele quer dizer que Deus ele não rotula você ou te condena ou te salva porque você veio de tal lugar, se você veio da Conchinchina ou se você é asiático, não. Salvação é individual, mas ele institui missões, metas para determinado povo, vamos assim dizer. E foi o que aconteceu nesse período. E para a gente adiantar um pouco mais, a lição de terça-feira fala o seguinte: os resultados da eleição. O que é que aconteceu com tudo isso? Com os eleitos, com os não eleitos, com os escolhidos. E que grande esperança Paulo diz que existe para os israelitas, tanto para os daquele tempo quanto para os de hoje. Eu peguei um trecho aqui da Bíblia de Romanos 11, que fala o seguinte, no versículo 2, Romanos 11, versículo 2, é isso? Sim, é isso aqui. Versículo 12, versículo aqui. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Pense, pense a estratégia de Deus nesse detalhe com relação aos judeus. Ao final, o número alcançado. Como é que diz aqui? Eu também esqueci. E então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores. Ou seja, existe algo bem mais além, bem melhor do que podemos visualizar com relação às bênçãos de algo que aparentemente seria uma maldição. Mas não é. A estratégia é bem mais além, é bem mais eficiente do que imaginávamos. Tem um relato aqui de Atos dos Apóstolos, de nossa irmã Ellen White, que diz o seguinte: infelizmente, esqueceram-se de Deus e deixaram de cumprir sua santa missão. As bênçãos por eles recebidas não produziam bênçãos para o mundo. Apropriaram-se de todas as vantagens para glorificação própria. Excluíram-se do mundo para escapar à tentação. Aqui, a gente está falando diretamente sobre essa questão dos judeus, em que eles se vestiram com armadura de leis, de obras, e esqueceram do essencial. E Ellen White fala que
Por causa disso, eles deixaram de cumprir sua missão. É que nem seu pai diz: meu filho, vá ali e faça tal coisa, ó. Você tem que fazer isso quando eu chegar, tudo pronto. Você, não faz. Seu pai chega, olha assim, você não fez, mas é por isso que ele vai deixar de te amar, que ele vai deixar de te dar presente? Não. Ele simplesmente dá para outro filho. Olha, filho B, filho A não fez, mas vou passar aqui para você. Mas todo mundo está pela graça. Já na quarta-feira, já no finalzinho, a lição pergunta o seguinte: que grande esperança Paulo tinha a respeito de seu povo? Existia uma esperança. A esperança era que, foi até o que lemos agora há pouco, né? Ao final desse número de conversos, tivemos uma bênção bem maior devido à rejeição dos não-judeus. A lição de quinta é a lição que eu mais gosto, né? Porque já falei há alguns dias atrás, porque ela tem como objetivo a aplicação, e a aplicação para mim é algo muito importante em dois sentidos: a aplicação de software, de sistemas, eu acho essa coisa legal, eu viajo nisso, e a aplicação no sentido da palavra de exercer, de praticar. E a lição traz 3 pontos hoje. Primeiro, reconheça que não há salvação fora de Cristo. Somente Cristo, somente Jesus, ele nos concede salvação. Ele é o nosso intermediador para com o nosso Deus. Segundo ponto, evite orgulho. Eita, povo orgulhoso. Eu nunca faria isso. Você viu ali, irmãozinho, não sei quem lá? Que feio. Eu sou um crente. Não se deixe levar. Está todo mundo na mesma miséria. Terceiro ponto, mantenha um relacionamento com Jesus. Isso é fundamental. Jovem, abra o olho, acorde cedo. Primeira coisa que você deve fazer: ler sua lição, ler a Bíblia, ano bíblico, espírito de profecia, tudo mais. Isso aí é alimentação fundamental. Nunca esqueçam disso. Para concluirmos, o comentário dessa semana, foi importante a gente perceber, mais uma vez, que independente da escolha de Deus para um povo, para um indivíduo, para um grupo de pessoas para executar determinada missão, determinada tarefa, o importante é que alguém vai fazer aquilo, alguém fará. Se você não fizer, Deus escolherá outra pessoa. Como exemplo, Ellen White. Acho que houveram uns 2 ou 3 antes dela e rejeitaram o convite. Deus, ele nunca deixa seu plano pela metade. Se ele determinou um povo ou um grupo, é porque aquilo vai ter que acontecer. Se o grupo aceitar ou não. E outra coisa, independente da aceitação ou não, mesmo renegando, você ainda tem a possibilidade, você ainda pode utilizar da salvação através da graça. Que beleza, né, galera? É isso aí. Para que melhor? Valeu. Agradeço a todos pela visualização. A gente terminar de novo, mais uma vez com um somzinho aí de Anthony Evans, I Choose You. E eu vou mostrar aqui para você, tá? Que é uma lição de jovens. Uma ilustração de Paulo. Segundo pergaminho, título da lição: a salvação Romanos. Lição, pessoal, vamos lá. Lição, a Bíblia na mão. Valeu, galera.